Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Festas de final de ano acabam levando muita gente aos hospitais. A ida aos prontos-socorros devido aos excessos de álcool nessa época do ano são muito maiores, né? Passar o dia inteiro em jejum antes da ceia costuma gerar tremendo mal-estar. Quando a gente está desesperado de fome, o alimento é que te escolhe, não é você que escolhe o alimento. O Edição Saúde começa agora. Nessa época de final de ano, até as pessoas que seguem rigorosas dietas ficam mais relaxadas. Quem não é lá muito regrado, abusa ainda mais sem o menor peso na consciência. O final do ano é uma época que normalmente as pessoas cometem muito excesso e normalmente é por muito tempo, porque já no final de novembro, no começo de dezembro, as comemorações, as confraternizações já começam. Não dá pra resistir, né? É muita coisa gostosa, é muita comida boa, é muita bebida boa também. Bebe e come bastante. E depois, como é que se sente? Mal, bem mal. O que ocorre nesse período, que é preocupante, é que não é uma festa. Em geral, se somam várias festas, festas de confraternização, com as festas de fim de ano, né? Então, o paciente faz vários exageros, digamos assim. Apesar do mal-estar nas festas estar muito associado a bebedeiras, os médicos dizem que a maioria dos problemas é provocada pelo excesso de comida mesmo. Os alimentos do final de ano, na verdade, eles não são próprios para o nosso clima tropical. O Brasil é um país muito quente, né? Então, todos esses alimentos de festas de final de ano, eles são muito pesados, muito gordurosos. É uma tradição as pessoas quererem comer tender, peru, chester, nessa época do ano. Principalmente porque durante o ano elas não comem. No período das festas, as pessoas consomem uma quantidade maior de gordura e isso irrita a mucosa do estômago. Tem gente, inclusive, que acaba internado. A ida aos prontos-socorros nessa época do ano são muito maiores, né? Porque nessa época de festas as pessoas realmente exageram. O tender é gorduroso por si só, a carne já é gordurosa. O peru não é, mas sempre acompanha um molho que tem bastante gordura, que é pesado, tem muito condimento e que não combina muito com o nosso verão. Problema nenhum com a carne de porco, desde que você coma pouco dela. Então, carne de porco, carne de vaca, frango, peixe, né? O grande problema é você consumir muito. A boa alimentação não necessariamente tem que ser gordurosa. Quem quer comemorar pode muito bem encontrar boas alternativas de pratos requintados, mais leves e de fácil digestão. Eu sugiro usar o salmão, porque o salmão é um peixe e aqui no Brasil, principalmente, as pessoas não têm hábito de utilizar o peixe. Mas é um peixe que todo mundo gosta, é um peixe rico em ômega 3. E usando uma julienne de legumes, usando um pouco de cogumelo, tomate, você consegue fazer um prato bacana. Uma série de sintomas podem decorrer dos excessos da alimentação e da bebida. Com relação à alimentação, as pessoas em geral se sentem assim, estômago muito cheio, pesado, com dificuldade de esvaziamento, às vezes gases, distensão, pouco de arroto. Podem ter uma diarreia, né? Podem ter sensações de enjoo, até de vômito. Pode dar tontura, pode dar, para algumas pessoas pode começar a ter aquele processo de empipocar, da espinha. Outra situação comum e que costuma desencadear excessos é passar o dia sem comer, pensando exatamente em aproveitar mais as delícias da ceia. As pessoas dizem o seguinte: eu vou cear hoje à noite, eu vou abusar, então eu não vou comer durante o dia para poder comer na ceia. Isso é um erro gravíssimo que fatalmente não vai dar certo. Principalmente se você fala, eu quero me preparar para uma ceia. Perfeito, se hidrate muito bem e não passa mais de 2 horas e meia, 3 horas sem comer, tentando sempre trabalhar no mínimo uma fruta em cada uma delas. Você prepara o organismo. Não tem coisa que prejudica mais o organismo que jejum. Porque o organismo, quando ele percebe que está faltando energia e nutrientes para o cérebro, a primeira coisa que ele faz é produzir um hormônio chamado hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol, ele faz você pegar o teu músculo, usar como energia e preservar a gordura. Então ele faz a gente usar os nutrientes tudo em lugar errado quando fica em jejum. Se você come uma fruta, que seja, a cada 2 horas e meia, 3 horas, e se hidratando muito bem, né?
Você, quando chega na hora de você comer, você escolhe a comida, não é a comida que te escolhe. Outro fator que contribui para os inconvenientes digestivos é a mania de comer os alimentos muito tempo depois da ceia ou no dia seguinte. Esta é uma época muito quente e os alimentos estragam com muita facilidade. Uma coisa para melhorar rapidinho a sensação de estômago ruim, azia, queimação, refluxo, é fazer suco de fruta batido com couve. Mas isso não é nem a laranja nem o limão. Um suco de maracujá, de uva, de abacaxi, pegar um suco de abacaxi, hortelã e couve. Pegar uma folha de couve, inclusive com o talo e tudo. A couve, ela é cicatrizante, desintoxicante e anti-inflamatória. Os medicamentos efervescentes, em geral, o que eles causam é um esvaziamento do estômago. Eles levam a um certo alívio, mas eles não devem ser tomados repetidamente, porque eles têm substâncias que também podem ser irritantes. Então, depois de excessos, o ideal realmente é uma alimentação muito leve, praticamente sem gordura, com muito líquido e preferência muita fruta. Outra coisa que é ótima para melhorar a digestão é fazer chá de alecrim, chá de hortelã, tá? E para algumas pessoas o chá verde. Eles aumentam muito a liberação de suco digestivo e ajudam a melhorar a digestão, diminuir a inflamação de gases, aquela sensação de comida parada. E se de um lado a comida pode complicar o bem-estar, a bebida também pode causar estragos. E as pessoas muitas vezes elas se enganam, porque elas bebem achando que o fato de estar bebendo, por exemplo, chopp, uma cerveja ou vinho, equivale como se ela estivesse se hidratando também. Os perigos do consumo excessivo de bebida alcoólica é o que você vai ver daqui a pouco no próximo bloco.